Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você não está nos meus escritórios, você está na First Byron Center Christian Reformed Church. É isso? Acertei? Olha aí, de primeira. Que é a igreja que é pastoreada também pelo meu querido amigo Jean Francesco. Grande Jean. Seja bem-vindo à casa. Olha aí, segunda vez, eu já vim aqui no domingo, cultuei com os irmãos, manhã, noite, e agora estou aqui de volta para poder bater um papo com o Jean, que é não só pastor de discipulado aqui na First Byron, mas também é autor deste calhamaço chamado Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã, publicado pela excelente Thomas Nelson Brasil. São humildes 650 páginas sobre o que, Jean? É sobre isso que a gente vai falar hoje nesse bate-papo. Você que é interessado em discipulado, introdução à fé, teologia, igreja, acompanha a gente até o final. Jean, antes de você falar sobre seu livro sobre discipulado, como é que você vai parar aqui nos Estados Unidos? Ser pastor nos Estados Unidos? Sim, nunca estava no plano, nunca estava no radar vir para cá, mas como eu estava dando aula no Seminário Servo de Cristo já em 2015, 2016, eu era coordenador de um curso cujo professor era o pastor Carl Bosman, que era professor aqui no Calvin por 25 anos, ele é emérito agora. E ele me convidou para fazer uma temporada de estudos, na época ele me convidou para fazer um outro mestrado. Eu já tinha feito um mestrado no Andrew Jumper, lá em São Paulo, e aí ele me convidou para fazer um outro mestrado em Novo Testamento. A princípio eu não tinha muito interesse por uma razão muito simples, eu não tinha inglês, eu não falava inglês, não falava nada. Quantos anos você tinha na época? Eu já estava com 25, 26, por aí. E tinha uma noção bacana de audição, compreensão oral e de leitura, mas escrita e fala muito, muito precária. Mas então começamos a orar, né, para ver se era a vontade de Deus. Pô, um convite desse, a gente não joga fora, né? Até porque ele ia me ajudar não apenas no trajeto para entrar, mas para sair também. Então a gente começou a pensar, a orar sobre isso, minha esposa, e long story short, como eles falam aqui, né, encurtando a história, muita coisa aconteceu, a gente acabou aceitando o convite, mas eu acabei aplicando para um PhD, porque não fazia muito sentido para mim fazer outro mestrado. Sim. Então eu tive que me preparar para o TOEFL, tive que me preparar para as provas. Tão temido TOEFL. E pior ainda o GRE, que é o GRE, prova meio cabulosa. Acabei sendo aprovado com todos os empecilhos possíveis dentro do caminho, mas acabamos chegando aqui, aí fiz o doutorado, terminei em 2022. Ano passado, né? Já estava pronto para voltar para casa, aconteceram mais coisas, a providência amarga de Deus muitas vezes nos forçou a ficar aqui, né, para cuidar do nosso filho que tinha nascido com uns probleminhas no coração. Acabamos ficando por 3 anos e aí o bendito acabou falecendo, indo para a glória antes do que a gente imaginava. Então estamos aqui hoje nessa igreja que nos acolheu muito bem, tem pastoreado a gente. E é uma igreja que tem muita história, é uma igreja que está há mais de 100 anos no mesmo lugar. Foi pastoreado por alguns vultos da teologia. O William Hendrickson, foi um dos pastores aqui. Foi um dos pastores aqui. O pessoal ainda lembra muito, saudosisticamente, o ministério dele aqui. Batizou muita gente, fez casamento. E até hoje. Então estou muito feliz de estar aqui, é por isso que estou aqui. Até agora eu não voltei, mas que coisa. O coração ainda arde muito pelo Brasil. Acredito. Então você está lançando livros em português, né, para edificar a igreja brasileira. Por mais que a igreja americana pague melhor, né? Conversamos sobre isso, sobre livros, né, sobre mercado editorial. Mas você está publicando material em português, justamente para levar a boa teologia pra gente lá. E eu escrevi o livro durante o PhD. Então é loucura. Já é loucura, meu filho. Foi um desafio muito grande mesmo. Nossa. Cara, durante o PhD você não só escreveu livros, mas quando seu filho nasceu, você estava no PhD ainda? Eu estava escrevendo a minha tese. Eu tinha escrito uns 2 capítulos. E eu tinha que escrever os outros 3 enquanto ele já estava vivo, né? Então foram dias muito difíceis. Eu tinha vezes que eu ia para o hospital 2 vezes no dia, voltava para casa para escrever, dedicação completa, entrava no escritório às 8 da noite, voltava para casa 9 da manhã do dia seguinte. Então era uma coisa muito complicada, porque você não sabia se chorava porque tinha muita coisa para escrever, ou se chorava porque o bebê tinha notícias boas, notícias ruins. Então foi um período muito, muito complicado, foi um aperto, assim. Fui espremido de tudo que é jeito. Eu acredito. Pensou em desistir do PhD? No começo, sim. Nos primeiros 6 meses, eu tinha muita dificuldade em entender o que os professores falavam, por causa do inglês ainda, que estava naquela fase inicial. Especialmente um professor, mas eu não vou mencionar o nome dele por questões éticas. Quem está ouvindo aí talvez já até entendido a pegadinha, porque ele ensinava ética.
Por questões éticas, eu não vou falar. Mas eu tinha muita dificuldade, porque ele falava muito rápido e eu entendia 60%, 70%. E às vezes você perde o fio da meada num pedacinho, aí acabou. Não sabe mais do que é que ele tá falando. Fora que a leitura era muito pesada, tinha que escrever bastante. Depois dos primeiros 4, 5 meses, eu de fato falei pra minha esposa, eu acho que não vai dar pra mim, eu não vou conseguir aguentar até o final. Se eu não tô aguentando o começo, como que eu vou aguentar o meio e o fim? Mas aí Deus deu graça, o Google Tradutor foi uma grande bênção. Eu acho que eu não teria concluído o PhD se eu não tivesse o Google Tradutor nos primeiros 6 meses. Me ajudou demais. Pra traduzir as coisas para o inglês ou do inglês? Do português para o inglês. É muito difícil, porque eu já escrevia bem em português. E se você escreve bem em português, você traduz no Google Tradutor, você consegue ainda arranhar um bom inglês. Só que tem uma outra bênção no Calvin Seminary que eles chamam de Rhetoric Center, que é um centro de retórica. Você pega o seu paper, você submete para eles, eles corrigem todos os erros de gramática para você. De graça. Maravilha. E ainda te dão dicas de como se expressar melhor e coisas do tipo. E se você virar amigo do cara que trabalha lá, que era o meu caso, convidar ele para jantar na sua casa. Fica um segredo aí. Aí ele não te ajuda apenas com a retórica, com a gramática, ele te ensina a escrever realmente muito bem. Que coisa boa. Então, 4 anos fazendo isso em todos os meus papers, todos os meus artigos, fez com que os primeiros 6 meses já tinha avançado a cruzar da fronteira da escrita. Eu ouvi falar, boas línguas me contaram, que você foi o recordista do Kelvin de terminar mais rápido o PhD. Até onde eu sei, sim. Foi 4 anos e meio? Foi 3 anos e meio. 3 anos e meio? Sim. Jesus amado. Eu lembro que o meu amigo Weber Jr., que também fez o doutorado aqui, ele conseguiu em 4 anos e meio. A média dos alunos hoje em dia é 6, 7, às vezes 10 anos. Nossa. E eu tinha que terminar muito rápido, porque eu tinha um projeto de plantação de igrejas no Brasil, já estava com o fundraising já quase pronto, já tinha alguns irmãos que iam comigo, eu estava queimando no meu coração para voltar para o Brasil, para servir a igreja e plantar a igreja num bairro que não tinha igreja presbiteriana na época. E aí foi quando tudo aconteceu e a gente acabou ficando aqui. Olha só, rapaz. E é muito caro fazer um PhD? É caro se você não tem uma fazenda, se você não tem empresa, é caro. No meu caso, o Kelvin é muito generoso com os alunos de PhD, porque eles te dão bolsa completa, incluindo a mensalidade dos seus estudos e o aluguel da sua casa. Você sabe que moradia aqui é uma coisa absurda. É um absurdo. Então, o PhD é bom aqui porque eles te dão essas duas coisas de que você não precisa se preocupar. Você vai se preocupar em estudar, que já é uma grande coisa, e vai se preocupar em comer, comprar carro, pagar os seguros. Então, para o doutorado não é muito caro. Se você tem algumas economias ali, dá para você se virar bem. Agora, outros cursos que não têm bolsa completa, aí é melhor que você tenha bastante gente te suportando ali financeiramente, porque vai ser difícil. Cara, onde é que veio a ideia de escrever sobre discipulado no meio do PhD? Eu sempre trabalhei com discipulado, desde o meu início como pastor. E sempre trabalhando 1 a 1, trabalhando em grupos pequenos, e sempre tentando traduzir o que é o fundamento da fé cristã para que eles estavam chegando na igreja, estão trabalhando com novos membros. E eu fiz isso por muitos anos, né? Já foram... Antes de eu escrever o livro, já tinha 8 anos fazendo isso, ininterruptamente. E aí eu escrevi alguns materiais sobre o assunto, uma apostilazinha que eu usava. Então sempre gostei de traduzir os principais temas da fé cristã numa linguagem mais fácil para que eles estão chegando. E ao longo do caminho fui desenvolvendo, fui adaptando isso para os diversos estágios, né? Discipulei muita criança de 7 anos que queria fazer profissão de fé, gente de 12, 15, e as perguntas eram as mais diversas. Eu fui compilando tudo. E aí quando eu estava no meu 3º ano, já quase na reta final, eu estava terminando os meus comprehensives, que são as partes do PhD, uma das partes mais difíceis. Só que você tem mais tempo também, porque você não tem aula. E foi quando a Thomas Nelson me fez o convite para escrever um livro sobre discipulado. E aí eu tinha aquela apostila, a velha apostila de discipulado, que eu já tinha discipulado mais de 200 pessoas. Falei, olha, eu acho que eu vou dar uma mexida nessa apostila, coloco lá umas notas de rodapé, eu dou uma melhoradinha naqueles argumentos meio chuleta que sobrou pelo caminho e eu acho que vai dar um bom livro. Tava pensando em umas 200 páginas, 250, alguma coisa do tipo. Porque a apostila tinha 170, 150. E eu comecei a escrever. Quando eu terminei, tinha 650. Eu tava ali de boa escrevendo aqui. Opa! Como é que apareceram 300 páginas aqui do nada? Porque a apostila não mudou. Ela continua a mesma, mas eu mudei durante o trajeto. Especialmente porque você é tão esticado, né, nos estudos doutorais que você quer sempre falar um pouquinho mais. O que é um problema. Pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também.
E no meu caso, não sei se foi uma maldição ou foi uma bênção. Eu sei que deu isso, e aí eu submeti para a editora. Eles gostaram muito, mas não gostaram do prazo, então eles estenderam o prazo. Em vez de publicar numa determinada data, eles pediram mais 6 meses para revisar todo o trabalho. Trabalhar o material direito, né? Porque senão... Trabalhar, E eles trabalharam muito bem, estou muito Não, feliz. o livro é muito bonito, muito bonito. Ficou muito bom. Então o livro, você me corrija se eu estiver errado. Minha impressão lendo seu livro é que era uma teologia sistemática. Tá certo isso? Porque quando você vai traduzir os elementos principais da fé cristã, você vai ter que passar por tudo que é dimensão da teologia. Então, a primeira parte, eu trabalho tudo que é doutrina, o que é que eu preciso crer, o que Deus espera de mim a respeito das coisas que eu tenho que saber. Então, querendo ou não, você vai ter que começar em Deus até a consumação de todas as coisas. Então, eu trabalhei toda a narrativa do Evangelho, da criação, queda, redenção, até a igreja, explicando tudo que eu poderia explicar desses assuntos. Só que a maioria das teologias sistemáticas, elas falham em trazer as outras dimensões da fé. Sim. Elas falham em trazer a ética. Muitas teologias sistemáticas são muito fracas no que diz respeito à ética, explicar como o cristão deve viver. Elas geralmente explicam bem como você tem que pensar e no que você precisa crer. Mas as teologias sistemáticas do passado, elas tinham elementos éticos. Sim. Porque elas eram estruturadas dentro da visão catequética, né? De credo apostólico, 10 mandamentos e oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Então eu decidi fazer a mesma coisa com isso aqui. Então tem uma parte especificamente sobre doutrina, fé, crença, outra parte exclusiva sobre moral, como viver a vida cristã à luz do que eu sei e creio, como me comunicar com Deus à luz da oração do Pai Nosso, e a última parte, como eu posso viver a vida litúrgica do cristão. E aí envolvendo a pregação, louvor, adoração, sacramentos e assim por diante. Então, são essas as 4 partes, são 4 partes harmônicas que formam essa orquestra do cristianismo. Então, é uma teologia sistemática à luz dessa mentalidade do discipulado. Você pode dizer que é um quadrivium aí, 4 partes harmônicas? Agora que eu entendi a capa. Quando o autor explica a capa é muito mais legal. Exatamente. Realmente, muito bom. Então, faz todo sentido. Tem os apóstolos aí, né? Uma Sim. Figura apostólica. Você tem as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Verdade. Uma mãozinha fazendo oração. E aí, sacramentos. Tá dado, que atrás tem a mesma coisa. O negócio tá dado e eu não... Olha só, rapaz, que legal, cara, que legal. O que é que você pretende alcançar com esse livro? Eu quero comprar o livro do Pastor Jean. O que é que eu vou fazer com esse livro aqui? Vou ler, usar para preparar estudo bíblico, usar o manual que vai me ensinar a discipular, ou eu vou usar na prática com o discipulado, é livro para novo convertido. O que é esse livro para quem está querendo? O que é que as pessoas vão alcançar lendo esse livro? Excelente. Quando eu fui ordenado pastor, eu sempre tive um coração muito ardente pelos não crentes. Eu queria que eles entendessem o que era o cristianismo. Porque você tinha algumas visões sobre o cristianismo que eles tinham comprado da mídia ou de algumas leituras errôneas. Eu queria tentar explicar o cristianismo para o não crente, que está chegando na igreja com a mente toda bagunçada, tentar colocar as ideias no lugar. E eu acho que isso ajuda, mas ao longo do caminho eu percebi que o grande propósito desse livro é explicar o que é o cristianismo para os cristãos. O John Stott tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte, que o cristianismo na América, ele tem 1 milha de extensão e 1 inch de profundidade. Seria uma milha, uma polegada de profundidade e 1 milha de extensão. Eu diria que isso é o cristianismo do Brasil, talvez mais de milhas de extensão, mas a profundidade muito rasa. Eu acho que o livro pode ajudar muito o pastor, o líder de escola dominical, aquele que é líder de grupo pequeno, ou o professor mesmo de seminário, a organizar as ideias daquilo que a gente achava que era cristianismo, mas com a ajuda da tradição, com a ajuda da escritura, com a ajuda das fontes da patrística, dos teólogos medievais, da reforma, tentar reorganizar a visão da igreja sobre o que é o cristianismo. Esse era o meu principal papel, explicar o que é cristianismo para os cristãos. Que legal. Sempre que as pessoas mandam mensagem para mim, perguntam, Iago, que tipo de livro eu devia ler para começar na teologia e tal, eu dou uma resposta muito contraintuitiva. Eu digo, cara, o seu primeiro livro deveria ser uma teologia sistemática. Porque você compra um livro só, você tem um grande panorama das grandes doutrinas. Iago, mas às vezes é muito difícil, tem umas temáticas muito complexas. Quanto mais materiais sistemáticos, né, de panorama de doutrina, digamos assim, focados em áreas diferentes, a gente tem, eu acho melhor, talvez Reformando o Discipulado seja um material que vai ser muito fundamental para a introdução à fé cristã das pessoas que estão querendo conhecer mais a própria fé ou então querendo entrar de fato no cristianismo. Faz com que o livro seja realmente uma coisa muito útil para quem precisa. E Sim. Bom. Na tradição teológica, especialmente entre os medievais, eles tinham um hábito muito comum de trazer 2 tipos de introdução à fé, uma mais exaustiva e uma mais introdutória. A introdutória eles costumavam chamar na época, hoje virou outra coisa, de prolegômena.
Ou seja, os primeiros passos. Isso aqui é uma espécie de prolegômeno, os primeiros passos para você aprender a gramática do que você crê, a gramática de como obedecer, a gramática de como orar e a gramática de como cultuar a Deus na vida, no culto, em todas as áreas da vida. Uma teologia sistemática já se pressupõe de não apenas lidar com a gramática básica, mas lidar com um conteúdo mais avançado. Filosofia, história, isso, exatamente. Então, nesse aspecto, não é uma teologia sistemática, porque ele é somente uma propedêutica. É somente os primeiros passos. Mas eu acho que pode ajudar muita gente, especialmente esse cara que está indo para a igreja, não sabe muita coisa, quer aprender, eu acho que é uma boa ideia. Para uma aula introdutória de teologia sistemática, no seminário, também acho uma boa ideia. Agora, quando vai lidar com objeções à doutrina A, B e C, claro. Aí você precisa dos calhamaços. Dos calhamaços mesmo. Quando a gente fala de calhamaço sistemática, são 4 ou 5 volumes de calhamaços, né? Isso. Aqui é um calhamacinho, é um calhamaço um único. tijolinho. Cara, é muito doido, porque você pega um livro desse tamanho aqui, a primeira coisa que eu penso é, tá, qual o tamanho da fonte desse livro? Porque às vezes é muito comum a galera fazer um livrão com as fontes gigantes, né? É. O livro é grandão, mas você vai ver a fonte é enorme. O livro podia ter metade do tamanho, mas o tamanho da fonte aqui é normal, tá ligado? É normalzinha e o livro é grande. Você vai levar muito conteúdo e muita informação junto aqui. Você é pastor de discipulado. Sim. Como é que é ser pastor de discipulado numa igreja na América? Esse brasileiro discipulando os americanos, como é que é isso? Não é o contrário, né? Não é eles que têm que discipular nós? Não é essa a ideia? Muita gente me pergunta esse negócio, o que é discipulado? O que significa ser pastor discipulado? É uma espécie de pastor auxiliar? Quais são as áreas que você trabalha? Na teoria, o pastor de discipulado aqui nos Estados Unidos é aquele que faz o trabalho que o pastor sênior não é capaz de fazer durante a semana. Porque na estrutura americana, o pastor sênior é o que prega, é o frontman, é aquele que está na frente do púlpito, pregando, ensinando, dando a visão para a igreja. O pastor discipulado é o que faz o trabalho do dia a dia, de visitar as pessoas, de ensinar, de supervisionar todas as iniciativas educacionais da igreja, de trabalhar com grupos pequenos, novos membros e estabelecer processos de discipulado dentro da igreja para indivíduos, para famílias, para grupos, enfim, esse é o meu papel aqui. Então, eu sou supervisor de todos os nossos grupos pequenos, tem quase 40 grupos pequenos hoje. Eu supervisiono todas as aulas, professores, ministérios de educação, de escola dominical, até ensinos para mulheres, para homens, discipulado para homens adultos, mais jovens, enfim. Tudo que é parte educacional, tudo que é parte de doutrina, tudo que é parte de pastoreio, no que diz respeito a você andar junto, 1 a 1, é tudo eu que faço. Mais uma coisa muito engraçada, né, que aconteceu aqui, foi quando eu cheguei, o pastor David, que também vai ser entrevistado muito em breve, assim espero, dando spoiler aí. Não, vai ter. Já vai ter. dando. Vai ter sim. Ele vem depois de você com certeza, porque ele tem que legendar. Então. Ele tinha essa visão muito clara de que o pastor tinha que ser um pregador. Sim. E desde que eu comecei o trabalho, especialmente fazendo 1 a 1, né, eu trabalhei quando eu cheguei 12 pessoas que eu trabalhava 1 a 1 toda semana. Uma vez por semana, 1 hora, numa cafeteria. E aí, esses 12 saíram discipuladores, porque a ideia é que você treine eles para que eles treinem outros e assim por diante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. As coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, passa para homens qualificados para que eles sejam capacitados para treinar outros. São 4 cadeias aqui. Paulo, Timóteo, homens qualificados e outros. A ideia é que você nunca seja a última conexão nessa cadeia, nesse processo. Então esse é o meu papel aqui, é treinar a igreja para criar uma cultura de discipulado, 1 a 1, em grupos e supervisionar tudo que eles fazem no que diz respeito à educação e tal. E tem sido uma alegria muito grande, né? Também ocupo o púlpito 30% das vezes e está sendo uma bênção aplicar muita coisa que eu escrevi aqui para a vida dessa igreja em particular e ver que existem necessidades similares e necessidades bem distintas. Uma coisa no Brasil que é muito latente é a presença do não crente na igreja. Sim. Pelo menos na minha comunidade, você tinha muita gente se convertendo. Quando eu cheguei aqui, a última conversão tinha sido há 15 anos atrás. O que é uma coisa assim, né? Assustadora, né? Uma igreja que tem 1.500 membros só crescia por transferência. E aí, com a graça de Deus, hoje nós já estamos vendo batismo de adultos, conversões, porque você foca naquilo que a igreja está precisando, que no caso aqui era evangelismo e contato com o incrédulo. Por outro lado, eles são muito bons em conhecimento doutrinário, são muito bons em nutrição espiritual, que no Brasil... Às vezes você dá uma papinha pro cara e já acabou. Aí o cara tem que se virar por ele mesmo. Aqui não, os pastores eles se preocupam de fato em treinar você para conhecer bem a doutrina e ser um cara que vai levar isso adiante. Olha só. Eu ia fazer essa pergunta, qual era a principal diferença, mas você já matou aí, nesse sentido. Se eu colocasse a questão de uma outra forma, aqui eles se preocupam muito com o de dentro.
formam muito bem o de dentro. Como sou presbiteriano, ainda vai mais além. O cara já nasce na igreja, já nasce sendo tratado como crente e ele vai sendo treinado desde a sua tenra idade. Adorei suas aspas. Em respeito ao público batista. E vai crescendo, já sendo treinado no discipulado. E é incrível como que eles sabem as coisas. Olha só. Mas tem a tendência de se isolarem do mundo e não terem interações com os incrédulos. Especialmente porque essa igreja, a Christian Reformed Church, eles vêm da Holanda pra cá. E a Holanda é um povo muito tribal, aqui com todo respeito aos holandeses, mas são muito tribais. Os presbiterianos das ilhas, eles são mais globais. Entendi. Então eles se estabeleceram aqui e eles têm dificuldade de se conectar com quem não é da tradição deles. Então esse é o meu principal trabalho aqui, é furar a bolha, fazer com que eles tenham amigos incrédulos para que eles possam fazer discípulos. Do contrário, vão fazer discípulos só da família. Nada melhor que chamar um brasileiro para isso, né? A gente com a nossa ginga, nossa malemolência. E na providência de Deus, essa igreja está com um pastor escocês. É isso que eu ia comentar também. Que é o David. Sim. Um pastor brasileiro e vários americanos numa comunidade holandesa, então tá bem diversificado. É muito gostoso, cara, esses sotaques do cristianismo, essas muitas vozes. Pra mim, que tô aqui nos Estados Unidos, não costumo vir muito nos Estados Unidos, ir em igrejas americanas, ver os mesmos hinos que eu canto no Brasil às vezes, das suas versões originais, ver o pessoal cantando ao Senhor em outro idioma, é uma experiência muito maravilhosa pra gente perceber quanto o reino de Deus é grande, né? Se você vai pra uma África, se vai pra uma Ásia, se vai pra uma Europa, as experiências são muito diferentes, muitas particularidades, mas o mesmo Deus alcançando gente em muitos lugares. Ver o que Deus exportando pastor do Brasil, entendeu? É legal, né? Ver Deus exportando, usando o Brasil, que sempre foi um campo missionário muito carente, ser também um ambiente de exportar pastores para a América, né? E para outros lugares do mundo, é uma coisa que quem nos ouve deveria colocar no próprio coração também. Quem sabe Deus não pode estar levantando alguns aqui, não só para estudar fora, achar os caminhos aí de um PhD, de um mestrado nos Estados Unidos ou na Europa, mas também de quem sabe ir para longe para levar o evangelho para quem está distante, aprendendo um novo idioma e tudo mais. É uma coisa realmente útil. Eu jamais imaginei que seria um pastor americano, por várias limitações que eu ainda tenho, né? A língua... Não, limitação de língua você já venceu há muito tempo, patrão. Ouvi você pregar domingo, rapaz, você prega bem demais. Mas ainda, vamos dizer assim, quando eu estava no processo de entrar para a igreja, eu ainda li os meus sermões. Você imagina, o último sermão que você me ouviu pregar aqui, eu praticamente não li nada. Zero. Parecia que nem tinha esboço. Quando a primeira vez que eu preguei desse púlpito aqui, eu li o sermão inteiro. E se saísse uma linha do script, me perdia completamente. Eu acredito. Completamente. Mas essa coisa, né? Deus, ele é bom. E se ele te chamou para alguma coisa, ele vai te dar capacidade para você fazer. Eu experimentei isso na minha vida. Eu jamais disse para qualquer amigo, não vou ficar aqui. Eu vou pro Brasil. Eu não tenho condição de ser pastor americano. A língua, a cultura, o jeito deles trabalharem no ministério, são coisas muito diferentes, mas que você se adapta. Ainda mais quando você entende que Deus te chamou para alguma coisa. Você, então, Deus, se é isso que você quer, eu vou cumprir. Eu queria falar uma outra coisa, que às vezes a gente olha para o Brasil, né, exportando pastores para o exterior, maior parte de missionários hoje do mundo, ou vem da América, ou vem do Brasil, ou vem da Coreia do Sul. É uma coisa fantástica. O Brasil, de fato, está exportando muita coisa boa em termos de reino de Deus para o resto do mundo. E eu diria que muitos brasileiros têm uma coisa que falta na maior parte das igrejas ao redor do mundo, que é a gente chama de relational skills, que é essa habilidade de tratar as pessoas bem. Eu acho que é uma coisa muito boa do brasileiro que a gente deveria valorizar mais, porque é o que o mundo precisa. Tanto que quando eles foram fazer a entrevista aqui para contratar um novo pastor, as principais características que eles precisavam era essa, que ele soubesse lidar com pessoas e tudo mais, porque a maioria dos pastores americanos não consegue lidar com pessoas. Eles conseguem lidar com uma palestra, com a Bíblia, com o estudo, mas o carisma, o jeitinho de tratar as pessoas, a paciência, sorriso, aquela coisa. Isso é uma coisa que o brasileiro tem por excelência. Estando num sistema de organização, de disciplina, adicionando esse tempero brasileiro, é sucesso. Vai longe. Jean, cara, que alegria, obrigado por me receber na sua casa, ter dormido aí no seu basement, muito bom, que já é meu basement. Eu dormi no porão lá. Porão não é muito feio, né? No Brasil parece que é sei lá, quando coloca... Parece um cativeiro. Chama de porão, parece que está no cativeiro. Mas aqui eles fazem quartos, né, no subsolo. Chama subsolo, que é mais bonito. Subsolo, exatamente. No seu subsolo. Aí depois receberam outro casal. Eles estão dormindo no teu basement. Eu disse, rapaz. Aí eu me sinto, né, já
parte da família desse jeito. Mas pude tanto conhecer sua família, tá lá com suas galinhas, né? No puleiro, com seu filho, gente boa demais aqui na igreja. É uma bênção ver o que Deus tá fazendo tão longe. Que Deus possa continuar te usando para abençoar o Brasil, através da literatura, através do que você tem feito, quanto também para abençoar aqui a América através do seu ministério pastoral. Se você quiser conhecer mais dos canais do Jean Francesco, você vai lá no YouTube, no Instagram dele, vai estar o link aí para você conhecer. E se você quiser conhecer mais do que o Jean tem produzido, Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã do Jean Francesco, pela Thomas Nelson Brasil, você vai ter um link para comprar aí na descrição e ter a sua fé e seu discipulado abençoado. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui nesse canal, mas às vezes tem vídeos em outros dias, como provavelmente esse vídeo aqui, então você tem que assinar o sininho para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote. É muito triste um idioma que não tem só um cheiro no cangote. Não tem. Se Pois você o quê? falar I isso... smell your neck. Oh, man. É ridículo. Seria uma blasfêmia falar uma coisa dessa aqui. Eles não entenderiam. Não, e a smell your neck. É que é feio. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Um abraço. Obrigado aí pelo convite. Pronto, aí o Túlio faz o corte lá e coloca um pouco antes. Aí ele coloca os links lá do teu. O cara é brabo mesmo, hein? Não, o Túlio é brabo. Gabriel Túlio é brabo. Não sei como é que alguém sobrevive no YouTube sem Gabriel Túlio.